E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe. Eu sou a Natália Souza, do time de História do Descomplica, e aqui nós construímos mapas mentais juntos para você dominar qualquer matéria. Mas antes de embarcarmos nessa jornada, na descrição tem o link para o mapa completo disponível para download, beleza? Você se considera de esquerda ou de direita? Demorou para responder e ainda não sabe muito bem o que é cada coisa? Relaxa! No rolê de hoje nós vamos desenhar juntos algumas características desses termos para te ajudar a descomplicar essa parada. Então, você sabe de onde surgiu esses termos? O que está por trás de cada um deles? E será que esses termos ainda possuem o mesmo significado? As expressões direita e esquerda que utilizamos atualmente nasceram durante o século das luzes, que estava tomado pelas ideias iluministas. Um evento foi essencial para a formação desses conceitos. Sim, ela mesma, a queridinha da contemporaneidade, a Revolução Francesa. Tá passada? Mas, para sermos justos, é importante pontuar que a discussão começou alguns anos antes com dois pensadores que estavam teorizando sobre as ideias iluministas e a sua aplicabilidade, Edmund Burke e Thomas Paine. Olhando para os processos revolucionários do período, Burke acreditava que as mudanças deveriam ocorrer de forma gradual e com alguma estabilidade, enquanto Paine não acreditava na possibilidade de reformar o sistema que já existia. Assim, em um clima de intensos questionamentos da ordem vigente, a Revolução Francesa eclodiu e dela surgiram dois grupos com interesses bem distintos, os jacobinos e os girondinos. Os dois grupos se reuniram na Assembleia Nacional para decidir os novos rumos do país e, a partir daí, as divergências nos projetos políticos se tornaram evidentes. Os girondinos eram compostos pela alta burguesia, se sentavam à direita, assumindo posições conservadoras com o objetivo de garantir o direito à propriedade privada sem romper profundamente com o sistema que já existia. Os jacobinos eram compostos pela baixa e média burguesia, tinham o apoio de parte das classes sociais mais baixas e sentavam à esquerda. Defendiam ideais mais radicais e desejavam romper completamente com o absolutismo. Apesar da origem dos termos estar ligada à Revolução Francesa, no século XIX, essas palavras ganharam alguns sentidos diferentes. A consolidação do capitalismo e a expansão dos antagonismos entre burguesia e proletariado levou a uma nova fase dos termos direita e esquerda, a Revolução. O inimigo agora é outro. A burguesia chegou ao poder e passou a se posicionar de forma conservadora, se tornando, portanto, a direita do rolê. Já a esquerda ganha um novo olhar a partir do surgimento do socialismo científico e de outras correntes, por exemplo, e do fortalecimento da luta do proletariado por melhores condições de vida. Assim, esses termos atualmente são utilizados para determinar as posições ideológicas de pessoas, classes, grupos ou partidos políticos. Não existe uma definição certinha e completa do que é esquerda e direita, mas para poder facilitar a nossa compreensão, podemos apontar algumas características gerais de ambos os posicionamentos. A esquerda está ligada a uma defesa do fim ou de uma reforma do capitalismo, da justiça social, da valorização do coletivo, uma maior intervenção do Estado na economia e a defesa da igualdade e inclusão de grupos marginalizados. A direita está ligada a uma manutenção do capitalismo, o livre mercado, a valorização do individualismo, a defesa da meritocracia e de um Estado mínimo. Mas tudo isso também depende do contexto, porque veremos que, como tudo na vida, existem exceções. Segura aí! Apesar de serem usados como sinônimos, é preciso tomar muito cuidado porque os termos direita e esquerda não possuem o mesmo significado que as expressões conservador e progressista. Enquanto as nomenclaturas esquerda e direita estão mais ligados a aspectos econômicos e políticos, como o papel do Estado, por exemplo, os termos conservador e progressista estão mais conectados ao posicionamento com relação às questões sociais e de políticas públicas, como a luta pelos direitos das minorias, por exemplo. Atenção, atenção! Essas características dependem de cada contexto. Então, é importante compreender que nem tudo se encaixa no contexto brasileiro, por exemplo. Ou seja, tudo isso é bem mais complexo do que a gente imagina e entre um lado e outro existe um abismo que é alimentado pelas constantes mudanças políticas e ideológicas que fazem surgir novas designações para determinados grupos. E até essas subdivisões podem ter nomes diferentes. Se você souber algum, já deixa aí nos comentários. Bom, vamos chamar o probleminha e tentar descrever algumas dessas construções políticas. Pro lado mais à esquerda do rolê, nós temos a extrema esquerda. Defendem uma revolução imediata, dependendo do grupo, o uso do autoritarismo, alguns defendem um Estado forte, outros a supressão total do Estado, antiglobalização e internacionalismo. Alguns dos seus grupos não são a favor da participação nas estruturas políticas capitalistas.
A esquerda defende o fim da estrutura capitalista, através de uma revolução dos trabalhadores, a socialização dos meios de produção, o fim da propriedade privada burguesa, um Estado forte e acreditam que a luta pelo direito dos trabalhadores é apenas um caminho até a revolução. A centro-esquerda defende a reformulação do sistema com foco no interesse nos direitos dos trabalhadores, acreditam na justiça social, em um Estado forte e na necessidade de reformas tributárias, fiscais e sociais. Já do lado do rolê mais à direita, nós temos a extrema-direita, que defende um Estado forte, o autoritarismo, ultraconservadorismo, ultranacionalismo, intolerância com as minorias, xenofobia e supremacismo. Alguns especialistas apontam que, por mais contraditório que pareça, em alguns contextos, podemos apontar uma aproximação com o neoliberalismo. Existem alguns exemplos históricos bem conhecidos, como o nazismo, o fascismo, a Ku Klux Klan e grupos neonazistas. Direita defendem um Estado mínimo, o livre mercado, o individualismo, a meritocracia e um programa social bem mais tímido e o neoliberalismo. Centro-direita é considerada uma direita moderada, tem um programa social um pouco mais forte do que a direita, também tem um discurso de defesa do liberalismo e do individualismo. Pode variar o posicionamento dependendo da conjuntura política. E no meio dessa galera, com o discurso do nem 8 e nem 80, nós temos uma outra categoria, o centro. Se autoproclama um meio termo ou uma terceira via, não tem posições ideológicas bem definidas, transita entre a centro-direita e a centro-esquerda e prega um equilíbrio na sociedade. Perceberam que atualmente essas divisões incluem coisas diferentes daquelas que eram consideradas lá no final do século XVIII? É importante dizer que alguns especialistas apontam que algumas dessas divisões não fazem tanto sentido, como o centro, por exemplo. Mas isso já é papo para um outro momento. Lembrou de algum exemplo? Acha que dá para encaixar algo nessas divisões? Não concorda com algum ponto? Comenta aí. Precisamos acabar urgentemente com essa ideia de que política é igual a gosto. Não se discute. Mas é importante lembrar que toda discussão precisa de 2 ingredientes principais: argumento e respeito ao outro. Chegamos ao fim de mais um rolê e é só você baixar o mapa mental completo no link da descrição para estudar quando quiser, no conforto da sua casa. Peraí. Não me deixa ainda não. Já se inscreveram no canal? Já curtiram o vídeo? Ah, tem mais uma coisinha. Toma aqui um link para assinar o Descomplica e estudar naquele precinho bacana que a gente gosta demais. Meu povo, até a próxima!